Fala, meu aluno, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas bem-vindo à nossa resolução da prova da UEMA 2023, tá? Eu vou te avisar mais uma vez, ok? Quem é a galera que está chegando agora nas minhas revisões, nas minhas resoluções de prova, vamos lembrar que já foram feitas algumas com vocês nas aulas passadas, né? Em outros vídeos passados. Então, já tem resolução da prova 2021, 2022, agora 2023, e em breve vamos lançar aí. O grupo TESAT vai lançar aí a resolução da prova 2024, tá bom? Então, se você quer, de fato, ser aprovado na prova da UEMA e quer superar aquele maior terror, vamos dizer que sim, que é um terror, que é a física para vocês, bem-vindo à resolução, aproveite essa nossa aula de hoje, você, de fato, entender algumas coisas sobre física, relembrar pontos importantes e garantir a tua aprovação na prova da UEMA, beleza? Eu sou o professor Brandon e eu vou te guiar hoje nessa resolução. Certo? Então, pessoal, sem mais delongas, sem mais conversas, na tua tela nós temos aqui a questão 41, tá? É a questão da prova da UEMA 2023, e eu vou te garantir o seguinte, quem assistiu às últimas resoluções viu que a prova da UEMA, ela teve ali uma época um pouco mais agressiva, um pouco mais questões mais elaboradas, mais trabalhosas, mas dessa vez, né, quem fez a prova de 2023 está muito feliz, porque foi uma prova super tranquila, super de boa, deu para dar questões muito bem elaboradas, mas também num nível um pouco mais abaixo, e foi uma prova bem legal, tá? Eu acho que você vai conseguir curtir muito bem essa resolução, certo? Então, vem comigo o seguinte, ó, pessoal. Essa nossa questão 41 para você aqui, ela é uma questão que vai nos tratar sobre um tema que também cai na prova da UEMA com muita frequência, tá certo? Quem está acompanhando as resoluções das provas está percebendo isso. É uma questão que vai tratar com você, anote logo aí, sobre a parte de colisões, certo? Colisões, pessoal, é um tema super comum de ser cobrado em prova da UEMA, tá bom? Colisões elásticas, inelásticas, colisões parcialmente elásticas e por aí vai. Então, é um tema que é muito bom de você ficar estudando e ele tem uma aplicabilidade muito grande na realidade. Por isso que ele cai muito em prova de vestibular. E na UEMA agora, nesse caso, você vê comigo, ok? Então, vamos lembrar que a parte de colisão, vamos lá? Seguinte, ó, a nossa questão 41 para você, ela fala a seguinte ideia. Um dos objetivos da Agenda para Desenvolvimento Sustentável 2030 é sobre a segurança no trânsito, que prevê reduzir pela metade o número global de mortes e de lesões causadas por acidente de trânsito, considerando o número de vítimas até 2020. Esses acidentes são causados pelo uso do celular, pelo excesso da velocidade, pela ingestão de álcool e por outras imprudências, caracterizadas como principais causas de acidentes no trânsito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 1,25 milhões de pessoas morrem no mundo por ano em acidentes de trânsito. E desse total, metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. Então, aquele velho contextozinho que a UEMA sempre nos traz, né? Não tem nada aqui muito novo. A tua questão começa agora. Então, fica agora bem atento comigo. Analise a seguinte situação, problema. Suponha que um motorista, dirigindo um carro com massa de, vamos lá, aqui nós vamos ter o nosso primeiro carro, nosso primeiro projétil, massa de 800 quilos. Esse carro aqui, pessoal, para a gente poder organizar, eu vou chamar de carro A, tá bom? Então, aqui vai ser o nosso carro A. Vamos ser organizados, né? E ele está andando aqui com uma velocidade de 108 quilômetros por hora. Quem já sabe, quem já entende, a física tem aquele padrãozinho de unidades. O padrão da física de unidade não é o quilômetro por hora, é o metro por segundo. Então, já troque logo essa variável para depois tu não esquecer. Então, é só pegar esse valorzinho aqui, já sabe como fazer, né? É só pegar esse valorzinho aqui, ó. Nós vamos dividir por 3,6 para transformar esse quilômetro por hora para metro por segundo. Então, no caso, ficaria 30 metros por segundo, tá bom? Já troca logo a tua variável. Resolve, então, atender o celular. Distraindo-se, colide, então, ó, o nosso caso aqui de colisão para você, com outro carro com massa de 1 tonelada. Então, aqui eu vou ter um outro carro, um outro objeto de estudo, que nesse caso eu vou chamar de carro B, tá bom? Para poder manter aquela organização, que estava parado.
Então, olha que legal. Aqui eu tenho para você um caso muito comum de acontecer, né? Um carro que está se movimentando com tanto de velocidade, que vai colidir com o outro que está parado, né? Ali no acostamento e por aí vai. Então, eu sei muito bem que esse carro, inicialmente, né? Não tem o que te falar aqui, ele vai estar com a velocidade claramente zero, tá certo? Bom, a colisão entre os carros foi perfeitamente inelástica. Questão que vai te tratar sobre colisões perfeitamente inelásticas. Vamos lembrar, pessoal, que uma colisão inelástica é aquela colisão que você vai ter uma grande perca de energia, você vai ter ali uma grande perca de velocidade. E vamos também lembrar que a colisão inelástica é a única colisão onde os automóveis, né, os objetos, eles de fato se unem, né, vão grudar um no outro. Por isso que é inelástico. Então, temos as elásticas, que bate e retorna, e temos as inelásticas, que bate e gruda. É o que você vê no seu dia a dia, né? Você nunca vai olhar num acidente e ver o carro batendo no ônibus e voltando de ré. Você não vê isso nada prática. Então, o que acontece? Ele bate e ele entra ali nas ferragens do ônibus, por exemplo. Ele gruda ali. Então, é uma colisão que é claramente inelástica, ok? E a questão continua. E que a força que deforma os carros atuou durante um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então, aqui é o tempo de colisão, vamos chamar assim, certo? Determine a velocidade dos carros em quilômetros por hora imediatamente após a nossa colisão. Então, ele quer de você qual é a velocidade que eles vão ter depois da colisão. Para quem não entendeu aqui o contexto, vamos fazer aqui um desenhozinho rápido, só para a gente poder ficar mais situado na questão. Então, o que, é que você tinha aqui? Você tinha um automóvel A, que eu vou aqui fazer como uma bolinha, que está se movendo com uma certa velocidade, ok? Que eu vou chamar de VA, logicamente, inicialmente, né? E aqui eu vou ter para você um carro B, que vai estar, segundo a minha questão, com esse V de B igual a zero, parado, né? Então, na tua tela, você vê esse caso inicial, né? Então, aqui no caso, é a ideia antes da nossa colisão, ok? Agora, vai ter a colisão, e o que vai acontecer? Os dois carros vão, de fato, grudar, porque é inelástico, e vão se arrastar juntos, ou seja, vão andar em conjunto. Então, o que vai ocorrer é o seguinte, pessoal, ó, depois da colisão, o carro B, ele vai ser arrastado pelo carro A. Eles vão grudar um no outro, como se fosse um corpo só, né? E vão agora andar com uma certa velocidade V, que eu não sei quem é. Aliás, o que a pessoa te pergunta é isso aqui. É a velocidade que você vai ter depois da colisão. Ok? Deu para compreender essa ideia? Acredito que sim. Né? Então, vai ter um arrasto, eles vão andar juntos e eu quero saber essa velocidade. Quem está aqui na minha aula ciente vai saber que, logicamente, nesse momento, depois da colisão, como eles estão juntos, você entende que aqui vai ter uma soma de massas, não vai? O professor vai, porque estão juntos, é como se fosse um corpo só, né? Então, vai ter ali uma soma da massa de A e a massa de B. Como é que eu vou resolver qualquer questão envolvendo colisões? Pessoal, o padrão é muito clássico, tá? Pegou a questão que fala de colisão? Para resolver, é só você aplicar o ideal da conservação da quantidade de movimento. É tu lembrar o seguinte, que a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual a depois da colisão. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho um processo que é conservativo, certo? A energia, no geral, ela se conserva e ela se transforma. Então, o que aconteceu antes vai acontecer depois. A quantidade de energia vai ser a mesma, certo? Como aqui nós temos dois automóveis, o que é que nós tínhamos antes? Antes nós tínhamos o automóvel A, com a sua quantidade de movimento, mais o automóvel B, com a sua quantidade de movimento. Então, antes da colisão, nós tínhamos dois automóveis, o A e o B, cada um com a sua quantidade de movimento. Igual, vamos lá. Agora, para você, vem a dicasinha legal. Toda fucking vez que você pegar uma questão que fala sobre colisões inelásticas, o depois, a situação depois,
sempre você vai escrever assim, ó. Massa de A mais massa de B vezes a velocidade. Pronto. Sempre você vai escrever assim. Por quê, professor? Porque depois da colisão, vão estar sempre juntos. É uma colisão inelástica. Então, não fica preocupado em saber mesmo como é que eu vou colocar. Vou colocar Q A' mais QB', aí vou desenvolver. Não precisa disso. Já coloca logo. MA mais MB vezes V. Pronto. É sempre assim, ok? E isso se for um caso de colisão inelástica, certo? Pessoal, a gente pode agora, então, com você sumir aqui com alguma coisinha? Pode ou não pode? O professor pode, né? A gente pode muito bem aqui, ó, cancelar o Q de B. Por quê, professor? Porque tu lembra que eu te falei que o carro B estava parado antes da colisão, né? Então, se ele estava parado, ele não tinha nenhuma quantidade de movimento. Que, aliás, é isso que ela mede, né? Ela mede quanto o corpo se movimenta. Se ela não está se movimentando, ela não vai ter esse Q. Então, repara que antes, ó, o nosso B estava em repouso. Então, é por isso que eu vou tirar aqui, ó, o Q de B. Então, agora a equação fica mais simples, né? Como é que se calcula a quantidade de movimento? Não é só multiplicar a massa vezes a velocidade? Né? Então, vamos comigo. Vamos ter aqui o Q de A vai ser a massa de A vezes a velocidade de A, igual a massa de B, eu vou agora repetir, tá? Vezes a velocidade aqui definida, tá bom? Só para te lembrar, mesmo uma coisa organizada, lembrar que quantidade de movimento é m vezes v, beleza? E também te lembrar que quantidade de movimento é algo vetorial, viu, pessoal? São vetores, tem direção, tem sentido e por aí vai. Pronto, montou aqui a função, agora bora fazer o quê? Só botar valor. Vem comigo? A equaçãozinha está toda montadinha. Então, vamos lá, ó. Quem é a massa de A, pessoal? A massa do carro A, se eu não estou ficando doido, é 800 quilos. Então, 800 quilos. A sua velocidade antes da colisão era de 30. Mais uma vez, massa de A, 800 quilos. A massa de B era de 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos. E eu quero saber com que velocidade final eles vão andar após a colisão. Ok? Então, 800 vezes 30 vai dar para você um valor de 24.000, igual 1.000 mais 800 vai dar 1.800, vezes a minha velocidade. Logo, posso cancelar aqui os zeros? Posso, não posso? E aí, a nossa velocidade para você, vou fazer aqui em cima que é melhor, o nosso V, então, vai ser para você 240 dividido por 18, não é isso, pessoal? E ao dividir, vamos ter para você um valor de 13,3 metros por segundo, certo? Só que a tua questão, ela não quer essa velocidade em metro por segundo, ela quer em quilômetro por hora. Então, vamos agora lembrar como é que eu vou converter metro por segundo para quilômetro por hora. Como é que eu faço, pessoal? Eu vou simplesmente multiplicar por 3,6. Então, é bom lembrar, tá? Eu fiz desse modo porque eu queria te trazer uma outra revisão, ok? Então, lembrar, quilômetro por hora para metro por segundo, divide. E aqui, no caso, eu vou multiplicar porque é o processo inverso, tá bom? Isso aqui são besteirinhas que na hora da tua prova, naquela corrida, você esquece. Eu entendo você que é aluno, tá? Então, tenha cuidado. Não vá com ego, não, viu? Então, multiplicou aqui, ó, vamos ter para você um valor aí de 48 quilômetros por hora. Essa aqui vai ser para você a nossa velocidade após a colisão com esses dois carrinhos aqui, ó, andando junto. Então, já sei que essa minha velocidade, ela vai ser de 48 quilômetros por hora. Show? Então, bate exatamente com qual nossa questão aqui, pessoal? Bate exatamente com a nossa letra C para você aqui, ó, bonitinha e organizada. Agora, olha que questão massa de fazer, né, pessoal? Questãozinha tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade aparente. Então, é uma questão puramente de aplicação do que você conhece sobre colisões. E é a aplicação mais comum e mais prática das colisões, tá certo? Então, eu te falei, a prova da UEMA desse ano veio muito tranquila, parece que ela dormiu muito bem.
ela veio descansada, porque veio uma provazinha num nível muito bom para você, beleza? Então, pega essa resolução na tua cabeça aí, relembra, fica atento, que é um tema muito bom para você ficar estudando, certo? De boaça. E aí, curtiu a resolução? Espero que sim, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, bora partir para a nossa questão 42 da prova da UEMA 2023 e vamos com você continuar essa nossa resolução aqui da nossa grande UEMA que está quase chegando, né? Então, vem comigo, ó. Questão para você bem definida. E essa questãozinha aqui em particular, ela vai nos tratar agora de ondulatória. Uma característica que a UEMA tem muito grande, pessoal, é que ela tem uma prova muito eclética, tá? Porque como são poucas questões, ela tenta ali em poucas questões trazer o máximo de conteúdo possível. Então você vai ter questão de mecânica, de onda, de elétrica, questão de óptica, tudo junto. Então se preparem para esse mix de informação, tá bom? A questão 42 para vocês aqui, ela vai nos tratar já com você agora sobre a parte de ondas sonoras, tá bom? Ondas sonoras é um tema muito legal de você lembrar comigo hoje. Então, vamos fazer a questão bem tranquila, bem devagar, para tu conseguir lembrar sobre ondas sonoras. Posso seguir? Posso, posso. Então, vem comigo, ó. Ele vai do contexto básico, né? Seguinte, São Luís, a capital do estado do Maranhão, é conhecida nacionalmente aí e até internacionalmente como a Ilha do Reggae, a Jamaica brasileira. Quando se trata de radiolas de reggae, é muito comum a presença de paredões de som que medem aproximadamente 3 metros de altura por 7 metros de comprimento. Eu não entendo quem tem paredão, mas beleza. Respeita, tá tudo certo. Tá? Não tem perto da minha casa, tudo de boas. Tendo cada caixa em média, né, 1 metro quadrado de área, certo? As radiolas em questão são aparelhagens com amplificadores de potência, caixas de som grave e alto-falantes. Cada alto-falante é uma fonte sonora que emite ondas tridimensionais esféricas, ok? A questão aqui, pessoal, ela começou com um contextozinho e terminou para você com uma informação muito importante. Ela te falou que cada alto-falante vai ser uma fonte sonora que vai emitir ondas tridimensionais esféricas. Então, a minha análise com você hoje vai ser uma análise claramente esférica. Certo, pessoal? Então, uma dica para você muito importante para a prova da UEMA. Se você for reparar, a prova da UEMA tem um padrão também. Qual o padrão? Ela começa com um parágrafozinho de texto, né, de contexto, aí no outro parágrafo é a tua questão de fato. O que a galera faz por aí? A galera geralmente não lê aquele primeiro parágrafo, porque acha que sempre vão ser apenas contextos, informações aleatórias, e vão ler só o segundo, que é de fato a nossa questão. Só que esquece que, às vezes, o primeiro parágrafo também te traz alguma informação importante, como esse caso aqui. Então, leia uma prova, pessoal, completamente, beleza? Agora sim, o nosso segundo parágrafo começa a questão. Vamos lá. Suponha aqui, a uma distância de um dos alto-falantes, uma pessoa ouve um som com intensidade I. Ela vai ouvir o som com intensidade I. Beleza? Vamos lembrar o seguinte, pessoal. A intensidade sonora, é bom da gente ficar lembrando também com você, que ela vai estar ligada, deixa eu te desenhar aqui, ó, intensidade sonora. Bom, é bom que você entenda que intensidade sonora não tem nada a ver com nível sonoro, tá bom? Intensidade sonora, pessoal, vai estar ligada a basicamente o quanto de energia aquela onda carrega, tá certo? Nível sonoro, ele mede aquela intensidade, ele mede aquele som. Então, nível é basicamente uma variável de medição, não é a mesma coisa que intensidade sonora, tá bom? Então, em resumo, o nível sonoro, ele mede a intensidade, então não são iguais, ok? Então, falou em intensidade sonora, você vai lembrar de energia. Então, logicamente, um som que tem mais energia, ele é muito mais intenso. Um som que tem pouca energia, ele tem pouca intensidade, tá bom? Lembrando que claramente ondas, claramente o som é uma onda,
e se é uma onda, de fato, carrega energia, ok? Então, é o seguinte, eu vou ter para você aqui o seguinte, eu vou ter um alto-falante, que eu vou até aqui lhe desenhar uma visão um pouco mais legal do nosso assunto. Então, ele me propôs a seguinte ideia, propôs uma pessoa que esteja, aqui é o nosso alto-falante, tá certo? Vamos aqui fazer um alto-falante para vocês aqui, ó, para fazer uma coisa um pouco mais organizada com você. Então, aqui eu vou ter um alto-falante, que é uma fonte sonora, certo? Que está claramente emitindo para você aqui um som. Eu vou aqui chamar isso de caso 1. E eu vou ter aqui uma pessoa, aqui, ó, que é o nosso observador, que, segundo a minha questão, ela se encontra a uma distância D dessa fonte sonora, tá? E, além do mais, segundo a minha questão, essa pessoa, ela está ouvindo uma intensidade I. Então, aqui, ó, é a nossa intensidade I para você de som, ok? E, além do mais, segundo a minha questão, ela está escutando aqui para você um nível sonoro de 90 decibéis. Então, mais uma vez, nível sonoro não é a mesma coisa que intensidade sonora, tá bom? Agora vem a comparativa agora. Caso uma pessoa fique a uma distância D/3, ou seja, a 1/3 da distância do alto-falante, qual vai ser a nossa nova intensidade e linha? Então, ele agora te propôs uma outra situação. Eu vou agora te repetir o processo. Vou pegar aqui o mesmo caso de você, e agora vamos adaptar para a nova situação que ele nos propôs. Ele agora falou o seguinte, falou, ó, agora vai ser o caso 2, tá? Falou, ó, agora eu vou colocar a pessoa a uma distância D/3, ou seja, mais perto do som. Vamos lá, pela prática, temos alguma coisa aqui lógica, né, pessoal? Pela prática. Se eu estou mais perto do som, é claro que eu vou escutar uma intensidade muito maior, muito mais intensa, isso é lógica. Então, já posso esperar com vocês aqui o seguinte, como eu agora aproximei essa pessoa da fonte sonora e ela se encontra a uma distância, segundo a minha questão, de D/3, qual vai ser o meu I', né? Então, aqui temos dois Is, né? Intensidade inicial e a depois, né? Qual vai ser o meu I'? Então, vamos pela lógica. Se eu me aproximo, eu vou ouvir uma intensidade maior. Então, ela não pode ser de nenhum modo. Olha como é legal a tua interpretação. De cara, eu posso com você cancelar a letra C, de cara, porque a letra C me diz que ela vai ser 9 vezes menor, né? I sub 9, vai ser uma divisão. A letra D também me diz que vai ser 3 vezes menor, é uma divisão e não vai ser. E a letra E é pior, né? Diz que vai ser igual, não vai ser igual. Então, nessa aproximação, eu entendo, logicamente, que esse valor vai ser maior do que esse, certo? Vai ser maior do que esse. Perfeito? É lógica. Agora, vamos, então, com você praticar a nossa matemática para entender, de fato, qual vai ser o valor correto. Vamos lá? Pessoal, eu te falei que a intensidade sonora, ela está ligada à energia, tá? Mas temos uma equaçãozinha muito boa para a intensidade, que é muito bom você lembrar. Lembra que a intensidade sonora, ela vai ser a potência do som dividido pela área que ele está se propagando, né? Pela área da região que ele está ali se movimentando. Para quem não conhecia, essa aqui é a equação clássica que permite você calcular a intensidade sonora de alguma coisa. Perfeito? Agora, vamos lembrar de uma informação muito importante que estava na tua prova, no primeiro parágrafo, que ele te falou que era ondas tridimensionais e esféricas. Logo o seguinte, essa minha área que nós vamos você agora trabalhar, ela tem que ser uma área esférica. Foi uma informação que a questão me deu, e agora eu estou usando a nosso favor. É esférica. Agora, como é que seria a área de uma esfera? Vamos lembrar?
Não é aquela velha equaçãozinha, né? 4πr ao quadrado, não é isso? Né? A área de uma esfera. Então, nós já sabemos muito bem como se comportar em relação à área. Tudo bem? Então, vamos que vamos, beleza? Então, bora fazer agora primeiro para o nosso primeiro caso, que é aquele da pessoa a uma distância d. Como é que ficaria a equação para esse nosso primeiro casinho aqui? Bora ver? Intensidade I vai ser a potência do som, tá? Vamos lembrar que a potência do som depende da fonte. Então, aqui no caso, a potência não vai mudar, porque a fonte é a mesma. Dividido pela minha área, que vai ser 4π. E aqui eu vou colocar o d, tá? Que é a distância daquela pessoa, d ao quadrado. Então, o nosso primeiro caso, você consegue montar uma equaçãozinha assim, ó. Eu só apenas adaptei, usando o nosso d. Ok? Bonitinho. Agora, bora ver aqui a nossa segunda situação, que agora a distância é d ao cubo, ou d sobre 3, tá bom? Então, como é que seria? O nosso I' vai ser, a potência é a mesma, porque a potência depende da fonte, e a fonte não mudou, o que mudou aqui foi só a distância, sobre 4π, e agora a distância dessa pessoa é d sobre 3. Então, vou substituir. Vamos lá? D sobre 3, só que lembra que isso aqui é ao quadrado. Ok? Então, o nosso I' vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser potência sobre, vamos lá, 4π. Vamos agora resolver, né? Ficaria, então, d ao quadrado sobre 9. Para deixar mais ainda organizado, eu posso colocar o 9 para cima, né? Porque inverte a fração, né? Então, o nosso I' ficaria 9 pote, que é a potência, sobre 4πd ao quadrado. Beleza? Agora você montou a segunda função, a função para o segundo caso. Bonitinho. Agora, meus amiguinhos, agora que vem a mágica. Olha que mágica legal, meu amigo. Vocês conseguem perceber que essa ideia da potência sobre 4πd ao quadrado é a mesma coisa que está aqui? Conseguem ver isso aí? Consigo, professor. Então, eu posso chamar isso aqui tudo de I. Não posso? Pode. Então, finalmente, ó, a nossa equação I' pode ser escrita assim, ó. I' vai ser, então, 9 vezes I. Pronto. Ou seja, nessa aproximação, a minha intensidade, ela vai aumentar 3 ou 9 vezes, o que bate exatamente com a nossa letra A. Beleza? Isso é muito bom da gente ficar atento, pessoal, e te mostrar mais uma vez que a intensidade sonora, ela é inversa à distância ao quadrado, certo? Então, se a minha distância, ela cai 2 vezes, a intensidade, ela aumenta 4 vezes. Então, vai ser sempre algo ao quadrado. E quanto menor a distância, maior a intensidade. Pegaram aquela visão? Só um outro exemplo. Se a minha distância cai 5 vezes, sei lá, d sobre 5, a intensidade vai aumentar 25 vezes. É sempre ao quadrado, beleza? E lembrar, de fato, que intensidade é inverso à distância. Show? Então, olha que questão legal com você, para nós revisarmos tanto de modo teórico, né, conceitual, quanto também de modo aí matemático, a ideia da intensidade sonora. Espero muito que tenha curtido essa questão, porque ela é muito boa de fato e é muito comum de cair, tá bom para vocês? E sigam aí a vida de estudante da UEMA, ok? E aí, estão curtindo? Espero que sim, tá, pessoal? Vamos com você que seguir mais resoluções, te trazer mais informação, mais conhecimento, que o TESAT está aqui, tá? Para poder te aprovar na prova da UEMA. Show? Então vem comigo, bora de mais física, porque física é bom, física é legal. Você que fala que física é ruim é porque o ruim é você, tô brincando. Aqui é todo mundo muito bom, tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó, questão 43, tá certo? Pela visão, tu já entende, né? Aqui é uma questão claramente de óptica.
e claramente ligada à ideia de refração, né? Vamos aqui lembrar, refração é o quê? É quando você tem ali um feixe luminoso, né, ou uma onda qualquer, que está saindo de um meio para entrar em outro meio, né, meios diferentes. Qual é a principal mudança quando uma onda ela passa de um meio para o outro? Ela muda a sua velocidade. Lembra que a velocidade de uma onda depende do meio. Então, se eu estou mudando de meio, eu vou também mudar ali de velocidade, não é isso? Então, refração, tá certo? Essa questão aqui nos vai tratar claramente sobre a refração da luz. Refração da luz. Bom, professor, eu que sou aluno da UEMA, tudo mais, estou aqui estudando, o que é que eu tenho que ficar atento sobre o tema de refração para a UEMA? Lembrar da lei de Snell, viu? Lei de Snell, ela é clássica para cair na tua prova. Depois dá uma olhadinha aí. Bora para a questão, vamos lá. Questão 43, ó. A refração diz, não precisa nem copiar, respeita ao modo como os raios luminosos mudam de direção ao passar de um material transparente para outro. Primeiramente, Ibn Salo, matemático persa do século X, né, imaginou uma lei que ligava o ângulo de incidência de um raio luminoso ao ângulo de refração no segundo material. No entanto, essa ideia ele configura como uma lei, foi descoberta no século aí, o que, 15, 17, né, pelo astrônomo holandês Snellius, né? Daí que vem a famosa lei de Snell, né? Que eu te comentei que é super importante, que é o que a lei que vai te relacionar o ângulo de incidência, vamos aqui lembrar, ó, o ângulo de incidência, o ângulo que a luz faz quando chega na superfície, e o ângulo refratado, que é o ângulo que ela faz quando sai daquela superfície. E aqui você vê de cara, vê que os ângulos não são iguais. Aliás, isso aqui é uma outra característica da refração. Os ângulos não vão ser iguais. O ângulo de incidência e o ângulo de refração. Ok? Bom, a figura ao lado mostra a refração de um raio luminoso que passa de um meio A para o meio B. Clássico, tá? Pessoal, agora olha que legal. Que tipo de interpretação você, que é meu aluno, pode ter quando vê uma figura como essa? Vamos aqui primeiro relembrar uma coisa importante. Professor, o que diabo é esse N bem aqui? Esse N aqui é o quê? Esse N aqui, você conhece por aí como chamado índice de refração, tá? Ele é basicamente um índice, pessoal, que vai te fazer uma relação entre a velocidade da luz em relação à velocidade da onda naquele meio. O que é que eu quero que você preste aqui atenção? É você entender duas coisas. Primeiro, entender que esse índice é ele que vai explicar como aquele meio funciona. Se aquele meio é forte ou é fraco, se aquele meio atrapalha ou não atrapalha. Vou te dar um exemplo muito clássico. É só você fazer um comparativo de como é você se movimentando fora da água e dentro da água. Você entende claramente que dentro da água, aquele meio ali, ele influencia em quê? No teu movimento. Você é mais lento e tudo mais, não é isso? Por quê? Porque o meio tem uma influência. Essa influência, quem explica, é o índice de refração. Então, primeira dica que eu quero que você agora fique atento, é lembrar que esse índice, ele é sempre inverso à velocidade. Ou seja, quando uma onda entra num meio que tem um índice muito grande, ela vai se propagar com a menor velocidade. Agora, se ela entra no meio com um índice muito pequeno, ela vai se propagar com alta velocidade. Então, essa relação de índice e velocidade, pessoal, ela é uma relação totalmente inversa. Beleza? Grava isso na tua cabeça. Agora, segunda coisa que eu quero que você fique atento. O índice, pessoal, também ela vai influenciar nos ângulos ali formados. Lembra que eu te mostrei aqui o ângulo de incidência e refletido, né? Refratado aqui no caso? Por que eles são diferentes? Porque os índices também são diferentes. Eles vão influenciar nos ângulos. Como, professor? Anote aí. Ó,
Quanto, vou manter aqui mesmo cozinho, quanto maior o índice de refração, meus amigos, menor é o ângulo formado ali. E quanto menor o índice de refração, maior o ângulo ali é formado. Professor, como assim? Me dá uma prática? Te dou. Ó, é só você ver aqui. O pessoal está reparando, vocês estão reparando que a luz, quando ela saiu aqui do meio A e foi para o B, ela fez uma curvazinha aqui, ela decaiu um pouco mais, ela curvou aqui. É como se esse raio, ele deveria seguir assim, né? Reto. Mas, aparentemente, ele deu uma curvadazinha para cá, ó. O que deu para você um ângulo um pouco menor. Tá vendo aqui? Um ângulo menorzinho. Quem que explica isso? A explicação disso aqui é o quê? É saber que esse meio que ela entrou é um meio que tem um alto índice. Então, lembra, quanto mais curvatura ela sofrer, quanto menor for esse ângulo formado, por exemplo, maior é o meu índice de refração. Enquanto eu sei o que o índice do A, ela é menor. Então, repara que, de fato, o índice de refração afeta o ângulo e afeta a velocidade. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, é só ficar atento em relação aos ângulos. Logo, a nossa conclusão final aqui é qual? É saber que o NB é maior que o NA. Morreu. Agora, vamos para a tua questão, de fato, ver se temos alguma alternativa que se refere a isso aí. Ó, tomando como base a figura e admitindo que os meios sejam homogêneos e transparentes, é correto afirmar sobre o índice de refração NB o seguinte. Vamos lá. A relação entre NA e NB, né, os dois índices, é igual a 1? Vai dar igual a 1? Pô, tu sabe que não, né? Só daria igual a 1 se fossem iguais. Aí, se eu dividisse 1 pelo 1, vai dar 1. Isso é lógica, né? Agora, vamos lá. Letra A vai embora. Letra A a gente não pode nem pensar em marcar. Letra B. A relação entre NA e NB vai dar um valor menor do que 1? Eu acho que sim, né? Porque tu vai estar aqui dividindo um valor menor por um maior. E nessa divisão vai dar um valor logicamente menor do que 1. É uma questão matemática. Então, a letra B já é a nossa questão correta. Se você for dividir o NA pelo NB, o NB é maior, vai dar um valor menor do que 1. Beleza? Agora, bora ver por que a letra C, D e E estão erradas. Vamos lá? Letra C. O meio A, ele é mais refringente que o meio B? Não, acabei de te mostrar, não foi? Eu te mostrei que o meio B, ele é maior, ele tem maior refringência que o meio A. E a letra C botou invertido aquilo ali, né? Falou que era o A que tinha ali uma maior refringência do que o B. Não é. Então, tchau para ela também. Letra D. A relação de NA e NB vai dar um valor maior do que 1, só daria um valor maior do que 1 se NA fosse maior do que NB. Mas não é. É o NB que é maior que o NA. Também não pode ser. E a letra E nos diz que a velocidade de propagação da luz no meio A é menor do que no meio B. Não. No meio B é que é menor. Por que, professor? Porque o meio B, ele tem um maior índice. E eu te falei, quanto maior o índice, menor a velocidade. Então, sim, ele é mais lento no B, no meio B, e não no meio A. Então, a letra E, ela erra também, porque ela troca aqui, né, as relações. Então, de fato, a nossa letra B é a nossa alternativa correta. Questãozinha boa, questãozinha teórica, conceitual, que dá para você lembrar ali do grosso, né, do básico, da parte de refração. Show? Massa? Bora seguir? Bora que bora, né? Não temos tempo, vamos embora. Questão 44. Pessoal, já estamos chegando no quase fim da prova da UEM 2023, para te mostrar o quanto que essa prova foi bem tranquila de fazer, tá? Foi bem de boas. Teve muito mais questão teórica e conceitual do que questão matemática, né? E as que tinham matemática, elas eram muito mais práticas de ser feitas. Então, vamos lá. Como eu já te falei, quem está aqui me acompanhando nas resoluções das provas da UEMA, quem está aqui comigo já há um bom tempo, já sabe. Eu te falei, não tem como ter prova da UEMA sem ter magnetismo. Isso é padrão, tá? É clássico.
sempre cai e é algo que você tem que estar atento em relação a ele, beleza? Então, vem comigo aqui na questão 44, falar mais uma vez sobre magnetismo. Nesse caso, ela nos fala o quê? Vamos lá. A anomalia magnética no sul e no sudeste do Brasil é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, localizada sobre o Atlântico Sul, na faixa que se estende até o continente africano. Então, pela imagem aqui 2020, essa imagem não é tão recente, você repara que tem uma anomalia magnética em cima onde? Do Brasil, logicamente, né? Obrigado aí pelas capacidades do universo. Então, aqui a gente tem uma anomalia, pessoal, que, em tese, uma anomalia seria o quê? Seria basicamente um enfraquecimento desse campo magnético. Então, se você for olhar pela legenda aqui embaixo, vai ver que tem um nível, né? Então, quem está aí num nível mais rosado, mais avermelhado, são locais que vão ter uma intensidade magnética muito maior, e aí você consegue também, aqui comigo, fazer uma revisão importante, ó. Se você olhar com carinho, as regiões que são mais avermelhadas e rosadas são as regiões dos polos, o que te mostra, mais uma vez, que claramente os polos vão ter campos muito mais intensos. Isso aqui você vê na prática. Agora, regiões que estão aqui mais esverdeadas, mais aí azuladas e escuras, elas estão aí com enfraquecimento. Qual é o problema desse tipo de situação para a vida real? É porque o nosso campo magnético da Terra tem uma função super importante, que é de proteção contra partículas de altas energias. Não sei se tu sabe, mas de 11 em 11 anos, nós temos uma coisa que nós chamamos de tempestades solares. São explosões solares. Elas têm uma frequência, tá? Uma frequência muito mais intensa, de 11 em 11 anos. E o que seria uma explosão solar? Ela é basicamente o Sol, que tem muita energia, muita coisa carregada, e aí ele acaba soltando essa energia, né? Liberando esse excesso de energia. E essa energia carrega várias partículas energéticas que são perigosas à nossa vida humana. Então, são radiações super intensas. O ser humano não pode ter um contato direto com elas. Então, o que nos protege? O que nos protege é o campo da Terra magnético. Ele faz um escudo ali em torno da Terra e acaba recebendo essas cargas, né, que vêm do Sol, essas partículas, e prende elas no campo da Terra magnético. Se não tivesse o campo magnético, elas entrariam diretamente sobre a gente, e aí a vida ficaria insustentável. Então, o campo da Terra magnético, ele tem uma aplicação, ele tem uma importância. Sabe quando você vê pela televisão, pela internet, ou até vai que alguém que está me assistindo já viu presencialmente, aquelas famosas auroras boreais? A aurora boreal é isso aí, pessoal. Ela é nada mais do que um momento onde as partículas energéticas ficam presas no campo da Terra magnética, são excitadas e liberam luz. Aquela luz que você vê azulzinha, vermelhinha, não sei o quê, aquela luz ali são partículas que vêm do universo, do espaço, e ficam lá presas no campo da Terra magnética, tá? É o que nós chamamos na física de chamada de garrafa magnética. Você prende as partículas ali dentro e elas ficam excitadas, né? Liberam luz. Beleza? Então, essa é a nossa importância magnética. Ok? Bom, vamos então você continuar aqui, ó. Para tentar entender o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta gerado no núcleo de ferro líquido superaquecido e pelo menos 3.000 quilômetros de profundidade. Essa região tem um campo mais enfraquecido. E isso faz com que satélites, quando passam por essa região, tenham de desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda de satélite ou de algum equipamento seja danificado. Tá? Isso aqui é algo bem real. Por isso, é de interesse das agências espaciais monitorar constantemente a evolução dessa anomalia na faixa central. Então, de fato, tem toda uma análise, toda uma observação diariamente, tanto do nosso campo magnético quanto do Sol, para saber ali em que hora eles vão, de fato, agir. Tá bom? Bom, com base no texto e com base no que eu te expliquei, bora ver quem é correto. Vamos lá? Letra A. As linhas de campo magnético da Terra são geradas no polo sul magnético e entram no polo norte magnético. Pelo contrário, né? Isso é invertido. Saem do norte e entram no sul.
Então, são aqui, no caso, invertidos, beleza? A letra A, ela erra por esse motivo. Ela sai do sul e entra no norte? Não, são inversos. Sai do norte e entra no sul. Letra A vai embora. Letra B. O campo magnético protege a atmosfera terrestre. Ó a definição. O campo magnético protege a atmosfera terrestre, minimizando a entrada de partículas com alta velocidade vindas do Sol. Porra, é o que eu te falei. É toda a minha explicação se define aqui. Então, a nossa letra B, sem medo de errar, ela é a nossa alternativa totalmente correta. Agora, bora ver o quão ridículo é a C, a D e a E? Vamos lá? Letra C. O campo magnético da Terra transmite as interações entre carga elétrica, podendo ser de aproximação ou de afastamento. Pelo amor de Deus, afaste essa questão de você, viu? Tem nada a ver com carga elétrica aqui, né? Até que tem carga elétrica, mas não é essa a ideia, não é essa a função dele, né? Então, vai embora para vocês aí. D. O campo magnético da Terra é sempre atrativo e nunca repulsivo, sendo responsável por ficarmos em pé, claro, exatamente. Você fica em pé porque o magneto dos X-Men está lá atuando e mantendo a gente vivo, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, aqui não pode ser. Então, não vou nem marcar isso aqui, viu? E letra E. O campo magnético da Terra é responsável pela fusão nuclear que alimenta o Sol. Isso é feito lá no Sol, isso é outra parada, né? Então, e produz a energia necessária para a maioria das formas de vida na Terra. Tem nada a ver também. Então, quando você lê uma questão na prova da UEMA, tá, pessoal? A prova da UEMA lá, você lê uma questão e ela não tem nada a ver, é super aleatória, não tem para que você perder tempo lendo ela. Ou tentando pensar se ela é a correta. Então, raciocina. Se eu estou lendo uma coisa que tem muita coisa aleatória, muita coisa fora do normal, assim, não tem para quê. Então, você já ganha tempo em relação a isso aí, tá bom? Então, meus amores, com você, ó, questão 44 feita, bonitinha, explicada, bem definida. Eu te dei aqui uma aula muito boa sobre auroras boreais, sobre campo magnético da Terra e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Se você quiser saber mais sobre magnetismo, já sabe, né? Tem que ser aluno do TESAT, tem que ser meu aluno fixo lá nas turmas, bonitinho, porque senão não vai aprender. Ou tu acha que aqui eu vou te dar toda a informação? Não vou, né? Eu vou guardar para quando você for meu aluno fixo lá na turma da UEMA, na TESAT, beleza? Já guarda essa informação também, viu? É importante. Beleza? Então, com você, ó, a questão 44 finalizada. Tranquilinha. Beleza? Bom, agora com você, vamos para a nossa última, the last one, a última questão da prova da UEM 2023. Não te falei que ia ser rápida hoje? Bem tranquilinha, bem de boas? Questão para você de elétrica, né? Não tem que ser nenhum gênio para saber que isso aqui, claramente, é questão de elétrica, não é isso? E aí, pessoal, é o seguinte, eu acredito que no dia da prova da UEMA desse ano, 2023, quando o aluno abriu a prova e viu esse bichão gigantesco, ele pensou, não, aqui eu não vou nem ler, porque não compensa. Um negócio desse tamanho, um negócio absurdo, não vou nem tentar. Mas, pessoal, às vezes é só a cara, né, que é feia, mas o modo de fazer é bem tranquilo. Então, lembra que essa questão aqui é como se fosse teu amigo, aquele amigo que é feio, mas gente boa, é igual aqui. Né? Então, a carazinha aqui é meio assustadora, mas na hora da prática é bem fácil de fazer. E vou te mostrar que é fácil. Beleza? Pessoal, o que nós temos aqui na tua frente é um circuito bem completo, né? Aqui tem muita informação para você. A questão aqui de cara, eu vou primeiro interpretar o circuito com você, então depois eu vou ler a questão, certo? Então é o seguinte, ó, a tua questão aqui, ela te coloca já uma informação muito importante. Ela te mostra que a corrente está em sentido horário, né? Então a corrente elétrica aqui, o nosso I, ela está andando assim, ó, em sentido horário no nosso circuito. Aqui para cá. Beleza, pessoal? E aí aqui é o seguinte, a gente tem que lembrar de alguns componentes importantes de um circuito elétrico. Por exemplo, para quem sabe um pouquinho de elétrica, vai saber que essa região, ela é para você uma diferença de potencial, né? Uma DDP. Aqui nós vemos um polo negativo e aqui nós vemos um polo positivo. Do mesmo modo, você também vê aqui, não vê? Um polo positivo para um polo negativo, né? O que eu quero que você fique atento.
é lembrar que é o seguinte, repara que nesse nosso primeiro exemplo na tua tela, repara que nesse caso a corrente, ela está saindo daqui e ela está entrando aqui, né? Ela sai do positivo e entra no negativo. Quando você vê isso acontecendo, tu já vai lembrar que isso para você está representando o quê, professor? Um famoso gerador. Um famoso gerador, certo? O gerador de energia para você. Então, aqui é a nossa fonte principal. Toda vez que a corrente sai do polo positivo para o polo negativo, ela é um gerador de energia. Ok? Grava essa ideia na tua cabeça, certo? Nesse caso, tu já vê que é diferente, né? Nesse caso, tu tá vendo agora que a nossa corrente, ela tá saindo do polo negativo e tá entrando no polo positivo. É diferente. Tá vendo aí? É invertido. Então, nesse caso, quando você vê lá também uma fonte que tenha, os polos onde a corrente sai do negativo para o positivo, aqui nós já vamos ter com você o quê? Vamos ter um chamado receptor. Então, repara só na inversão, tá, pessoal? Então, com você mais uma vez. Do positivo para o negativo é um gerador. Do negativo para o positivo é um receptor. Ele é o inverso de um gerador, ok? O restante, o que você está vendo aqui é o seguinte. Isso aqui, ó, isso aqui e isso aqui é o que nós conhecemos como o quê, professor? Conhecemos como resistores. Anote o nomezinho aí, tá? Resistores internos. São resistores que ficam dentro dos aparelhos. Então, dentro de um gerador, você vai ter um resistor interno. Dentro de um receptor, também, tá? Então, lembra que eles estão ligados totalmente aos aparelhos, a ficar dentro deles. Professor, mas esse grandão aqui, ele também não é um resistor? É um resistor. Só que esse grandão que você está vendo aqui, pessoal, ele é um resistor do circuito. É um resistor externo, fora, tá? Então, aqui para você é bom lembrar, tá? A diferença. Esse aqui para você e esse também, eles são resistores. Só que são resistores do circuito, ok? Do circuito. Então, não confundam, pelo amor de Deus, Rzinho com Rzão. Rzinho é de dentro dos aparelhos. Eles são os internos. O Rzão, ele é um resistor externo. Ele fica no circuito, no fio, por exemplo. Ok? Então, para você, a ideia é clara. Então, pessoal, que nós já vimos com você a interpretação, né, a análise completa do nosso circuito. Temos gerador, temos receptor, temos resistor e por aí vai. Ora, vem para a nossa questão. Vamos lá. Os circuitos elétricos são usados para conectar dispositivos elétricos e eletrônicos conforme especificações padronizadas. Essas podem garantir o funcionamento dos mesmos referentes às tensões e às correntes elétricas que possam ser suportadas pelos dispositivos envolvidos. A funcionalidade perpassa para além de circuitos elétricos simples, pois servem também para a distribuição de energia elétrica em residências, bem como na indústria em geral. Dentre as várias funções dos circuitos elétricos, pode-se destacar o controle contra picos de energia ou de corrente e de tensão elétrica, entre outros, né? Enfim, é um contexto básico de como um circuito é, na prática, aplicado. A seguir, representa-se um circuito elétrico simples, eu chamo isso aqui de simples, mas é simples mesmo, e de corrente contínua, né? Então, corrente bem definida, formado por gerador e receptor, que nós já comentamos com você, né? Quem são eles, né? E suas respectivas forças eletromotrizes, né, que são as fontes, resistores e fios condutores, tendo cada componente sua função e sua especificidade para o bom funcionamento do circuito. Analise-o. Então, nós já fizemos isso com você previamente, né, quem é cada um e como eles se colocam na prática. Determine a corrente elétrica
que percorre esse circuito. Pessoal, a questão aqui pede que você encontre a corrente elétrica. E aí, de novo, um aluno, ele vai olhar para isso aqui e vai se assustar. Mas eu vou aqui te dar uma dica muito legal para você gravar na tua cabeça aí e usar quando for preciso. Se nós lembrarmos com carinho, esse nosso circuito é um circuito tipo RGR. Só que diabo é um circuito RGR? É um circuito composto por resistor, gerador e receptor. RGR. Então, é o seguinte, aqui para você é um circuito do tipo RGR. Que eu já expliquei, né? RGR, receptor, gerador e resistor. Perfeito? Bonitinho. Toda fucking vez que você lê uma questão de elétrica, que tiver um circuito similar a isso aqui, que tenha resistor, tenha gerador, tenha receptor, e te pedir a corrente, temos uma lei pronta para ser usada. É só você aplicar e ser feliz. Então, aqui tu vai ter dois trabalhos: identificar e aplicar. Então, olhei aqui circuito que tem resistor, gerador e receptor, você vai aplicar sem medo de ser feliz a famosa lei de Pouillet. É assim que escreve ela? É. Lei de Pouillet. Conheciam ela? Professor, nunca ouvi falar na minha vida. Lei de Pouillet. Ela é uma lei, pessoal, muito boa, que te dá uma função geral que te permite calcular a corrente elétrica de um circuito. E ela se escreve assim, ó. I, que é a nossa corrente, vai ser o E menos o E' sobre a somatória das nossas resistências externas e internas. Essa lei para você ela é muito boa, porque ela te dá logo uma visão geral. Vamos lembrar que o nosso E, esse E que você vê aqui, ó, esse E, ele é a nossa força eletromotriz, a nossa FEM, né? Ela é ligada ao gerador, que é o nosso E, né? Uma voltagem. O E' para você é a nossa força contra-eletromotriz, né? Que é ligada ao receptor. Perfeito? E tem aqui os Rzão e Rzinho, que eu já expliquei, né? Que é o R externo e o R interno. Então, aqui, qual vai ser o teu trabalho, meu aluno da UEMA? É só olhar aqui no circuito e botar valores. Vem comigo, vamos lá? Então, I vai ser igual. Pessoal, quem é o nosso E? O nosso E aqui é de 7 volts. Não é isso? Então vamos lá colocar na prática. 7. Menos. Quem é o nosso E'? É 3 volts. Massa, professor. Massa. 3. Sobre. Quem é o nosso Rzão aqui, pessoal? Quem é o nosso Rzão? O nosso Rzão, nós temos dois, né? Nós temos o de 9 e o de 4. Não é isso? Então, coloca lá os dois, ó. 9 e o de 4. Mais. Quem são os nossos Rzinhos? 2 e 1. Então, coloque também 2 e 1. Então, repara que na parte de baixo, você vai simplesmente somar todo mundo. Somar os Rzones, né? O R externo e o R interno. É só somar, tá certo? Tanto que você vê aqui que aqui é um circuito em série, né? É um circuito único. Por isso que é uma soma. Então, o I vai ser quanto? Agora é só fazer a continha, né, pessoal? 7 menos 3, dá para você o valor aqui de 4. Deixa eu só tirar aqui a tela. Assim. 7 menos 3, ia lá. 7 menos 3 dá para você o valor de 4, dividido por, vamos lá, a soma para você aqui vai dar um valor de 16, né? E se eu dividir 4 por 16, dá para você 0,25 ampere de corrente, o que bate exatamente com a nossa letra E. Agora, olha que legal. Tu respondeu a questão da UEMA só com isso aqui. Isso aqui, ó.
Tu subtraiu e somou, e dividiu. Então, a cara parece complicada, parece um negócio absurdo, mas é só questão de você saber o que fazer. Então, olhou de novo o circuito que tenha resistor, gerador e receptor, é só aplicar a lei de Pauli que tu vai conseguir encontrar a corrente elétrica. Show? E aí, essa resolução também curtiu? Espero que sim. E aí, meus amores, seguinte, ó, de fato, com você fechamos mais uma prova da OEMA 2023, né? Lembrando para você que nós já tivemos outras resoluções, tá? Está no grupo Tessat, está no YouTube, dá uma olhadinha, tá certo? 2021, 22, 23, e a nossa próxima agora vai ser a prova 2024, né? A prova bem mais recente, para você ter uma noção, né? Ter uma visão geral de como a prova da UEM está funcionando desde lá 2023, ou 2021, até agora, 2024. Show? Tranquilo? Curtiu? Então, lembrem de mim, tá? Sou seu professor de física, contem comigo e vamos aí ser aprovados na turma da UEMA, né? No grupo da UEMA. Show? Tamo junto e até a nossa próxima resolução. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.